Desde os primeiros tempos, o homem percebeu que havia algo de divino e superior, algo que transcendia sua compreensão. Observando os fenômenos da natureza, o trovão e a tempestade, a luz e as trevas, com um sentimento de perplexidade e reverência, nasce o culto às forças da natureza e, mais adiante, as primeiras religiões politeístas. Abraão, saindo de Ur, na Caldeia, vai para a terra de Canaã e lança as bases do monoteísmo. Moisés apresenta-nos os primeiros rudimentos da lei divina. Jesus, o enviado celeste, canta-nos o paizinho de amor e misericórdia. Passados 2 milênios, a humanidade encontra na razão uma conquista e um instrumento de evolução. Mas o homem ainda se faz perplexo frente às estrelas, e nos momentos de dor e luto, ou na alegria do nascimento do rebento frágil e pequeno em seus braços, deixa seu pensamento se embriagar até a inteligência suprema, a causa das causas. Há como aliar razão e fé para entender e reverenciar Deus? E o Espiritismo, o que tem a dizer? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema religião, fé e razão diante da imortalidade, no 5º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 28 e 29 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso. Olá, queridos amigos, aqui estamos nós para mais um estudo, com muita alegria em nossos corações, saudando a todos aqueles que adentrarem o nosso chat agora ou futuramente. E vamos então preparar os nossos corações. Nós escolhemos aqui uma página do livro Vida Feliz, né? É a mensagem 21, onde Joana de Ângeles vem nos dizendo: o amor é tônico da vida. Quando se centraliza nos interesses inferiores do sexo e das paixões primitivas, torna-se cárcere e deixa de ser o sentimento elevado que dignifica libertando. Examina os teus sentimentos na área afetiva e observa se eles te desarmonizam ou tranquilizam. Através da sua qualidade, detectarás se amas ou se apenas desejas. O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Ama, portanto, sem escravizar aquele a quem te devotas, não se escravizando também. Como o nosso tema é sobre o amor, né, um enfoque diferente que Leon Denis vai nos trazer, mas sempre é bom a gente estar meditando, né? Assim, nos preparando para adentrarmos esse tema tão importante. Vamos orar, meus amigos. Querido amigo Jesus, aqui estamos nós, prontos para a tarefa que nos é oferecida e que nós temos muita gratidão por isso. Então, Senhor, que nesses momentos possamos ser bafejados pelo seu amor, pela sua bondade e misericórdia, nos intuindo, Senhor, trazendo os nossos pensamentos com clareza, para que todos aqueles que estiverem conosco entenderem o que Leon Denis vem nos dizendo nesse capítulo tão lindo, tão importante, aonde ele está estudando sobre mais uma potência da nossa alma, que é o amor. Então, Senhor, que possamos ser intuídos, abençoados, envolvidos, e te pedimos então, em teu nome, em nome dos amigos espirituais que nos assistem, em nome de nosso patrono Caibá Schutel, que assim possa ser. Graças a Deus. Então, vamos lá. Boa noite, Rita Paz. Seja muito bem-vinda. Esse livro é esplêndido, né? Esse livro
é assim, cheio de ensinamentos, de conhecimentos que poeticamente Leon Denis nos oferece, né, de uma forma maravilhosa. Ele fala ao coração de cada um de nós, né? Aí está a beleza de quem estuda Leon Denis, porque a cada frase que nós lemos, nós parecemos que estamos ouvindo ele dizer o nosso nome, explicando com bondade, com amorosidade, né? Que é o jeito dele falar, porque ele fala de maneira clara, de maneira bastante amorosa, né? Então, a gente vai continuar esse capítulo do amor. Nós estamos estudando as potências da alma. E a gente vai vendo que, conforme nós vamos nos aprofundando, né, nesses estudos, a cada potência que nós vamos entendendo como elas funcionam, né, está nesse capítulo, nessa parte, na última parte, né, onde Leon Denis nos oferece esse vasto conhecimento aí, nós vamos então nos aproximando de uma certa maneira do entendimento de como funciona, como atua esse mecanismo, né, das potências em cada um de nós. Porque todos nós somos possuidores dessas potências, né? Mas precisamos conhecê-las e deixar que elas floresçam, que elas brotem. Então, a gente vai percebendo aí com o nosso querido Leon Denis, que vai nos conduzindo por essa estrada cheia de sabedoria, nos ensinando, conforme dissemos, de maneira amorosa, para que nós possamos entender como nós podemos desenvolver essas potências, né? E Denis vai à frente, clareando aí os caminhos para nós, nos incentivando a prosseguir cada vez mais, né, nesse precioso aprendizado. E é claro que para nós, como individualidade que nós somos, né, entendemos que cada um está num estágio diferente de desenvolvimento, de evolução espiritual. Então, por isso, cada um de nós vai manifestar essas potências de modo diferente, né? De modo pertinente ao nosso estágio evolutivo, a maneira que nós compreendemos, a maneira que nós conseguimos desenvolver, trabalhar essas potências, né? E por que acontece isso? Porque vai depender do quanto nós nos esforçamos, do quanto nós já desenvolvemos, por exemplo, a vontade para nós podermos perseverar no esforço, né? A vontade também é uma potência grandiosa, importantíssima, né? E como é que nós devemos dar continuidade? E esse trabalho de perseverança, ele deve ser contínuo, né? Então agora nós estamos estudando sobre o amor, que é uma potência, uma das principais potências, né, que ela vai atuar na qualidade espiritual dessas aquisições espirituais que todos nós estamos fadados. E é justamente nesse sentido a proposta de Denis, porque além dele trazer o estímulo, a motivação, ele vem nos dizer como funciona o amor na criação divina. Nós sabemos que a criação ela é ordenada por uma lei maior. Que lei é essa? A lei divina, a lei natural, né? Então, a nossa pergunta íntima assim é: será que nós entendemos, nós sabemos dizer como é que o amor funciona dentro desse mecanismo da lei divina? É claro que não, né? Nós sabemos muito pouco sobre isso, ou até mesmo podemos ignorar muita coisa, né? Mas é essa a proposta de Denis, nesse trecho que nós vamos estudar hoje, do capítulo 25, né? E vamos pedir a Glorita para colocar para nós, né? Saudando aí todos os nossos companheiros. A Glorita está nos bastidores aqui na transmissão. Nós vemos aí que chegou ali na Calil, e que nós possamos ter um bom estudo, né? Uma boa noite a todos, a Vera Costa, e quem mais? Núbia Maria Vieira, e todos aqueles que forem chegando.
Nosso estudo é interativo, fiquem à vontade para colocar seus comentários e vamos nós, né? Então, nós vamos iniciar nessa parte onde o trecho do livro vai continuar o entendimento que ele já começou falando sobre esse mecanismo, né, da lei dentro em todos os âmbitos, ela está atuando no mecanismo da potência maior, que é o amor. Então, ele diz que a parte, esse poderoso laço, né, porque é o amor que une as almas. Ele falou anteriormente, ele está falando, né, sobre a questão, e nós vamos citar esses trechinhos, por isso que nós não colocamos os slides anteriores. Mas ele diz aqui, para nós termos uma noção assim, que um dia nós vamos ter, quando nós não tivermos mais dúvidas, mais incertezas, né? O homem vai ter essa compreensão e vai poder estar desenvolvendo essa grande fraternidade que vai ligar todas as almas. Jesus já nos disse isso, né? O amor liga todas as almas. Jesus, quando ele vê lá a família espiritual, ele vem nos dizendo sobre essa grande fraternidade que reina entre as almas. Então, quando nós estivermos nesse estágio, nós sentiremos, assim, todos nós envolvidos nesse magnetismo divino, né, que é o grande sopro do amor que enche os espaços, né, do universo. E aí, então, ele vai falar, a parte esse laço, as almas constituem também agrupamentos separados, famílias que se foram, pouco a pouco, formando através dos séculos, pela comunidade das alegrias e das dores. A verdadeira família é a do espaço, né? Então, o que ele está querendo que nós entendamos aqui, né? Vamos abrir assim para um pequeno comentário, porque achamos importante a gente falar sobre essa questão das famílias espirituais, né? Que a gente sabe que as famílias são formadas por esses laços espirituais, a verdadeira família, né? Como ele vai dizer aqui, que unem as almas. Então, elas são formadas pelas afinidades que nós vamos construindo uns com os outros na convivência, na experiência, nas idas e vindas do mundo espiritual para o mundo físico. Através das reencarnações, nós vamos tendo oportunidades de desenvolver esse amor entre as almas, que nem sempre é muito fácil, porque nas famílias biológicas, por exemplo, se encontram almas de todos os níveis, às vezes desafetos. Então, imaginem quantas vezes nós precisaremos reencarnar para podermos transformar todos esses desafetos em afetos, né? E lá no Evangelho, no capítulo 14, é dito que os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança das inclinações. Então, esses espíritos felizes de estarem juntos se agrupam. E é isso que Leon Denis está nos levando a entender, porque a cada existência, após cada existência, cada espírito terá dado mais um passo na senda da perfeição. Mas vamos entender mais um pouquinho o que ele está nos trazendo. Então, ele diz que a família verdadeira é a do espaço, é a família espiritual. A da Terra, a família biológica, não é mais do que uma imagem daquela, ou seja, uma réplica, uma redução assim, enfraquecida, né? Como são as coisas deste mundo com as coisas do mundo espiritual. Quer dizer, tudo que nós temos aqui, tudo que nós experimentamos aqui é uma réplica, porque no mundo espiritual está tudo muito mais adiantado, muito mais bonito, muito mais
elevado, né? Então ele diz que a verdadeira família compõe-se desses espíritos, ele nos disse aí, né? Que vão sendo vivenciadas, essas vivências que vão sendo envolvidas por esses sentimentos que vão sendo desenvolvidos, né? Então, a verdadeira família compõe-se desses espíritos que subiram junto às ásperas sendas do destino e são feitas para se compreenderem e amar. Esse é o objetivo, né, da família corporal, esse é a finalidade da família corporal, né? Até que nós possamos desenvolver os laços verdadeiros dessa afinidade, dessa complexidade que é conviver, né? Perdoando, amando, desenvolvendo em nós sentimentos límpidos, puros, né? O que a Lina está colocando aqui para nós, né? A Lina está dizendo que é muito bom compartilhar através da reencarnação, nesses títulos afetivos, modificam-se constantemente o que é o amor fraternal. E que o amor fraternal é a luz imperecível que sobrevive no caminho eterno. Então, todos nós estamos no trabalho desse amor fraternal entre as almas, né? Esse amor que nos une verdadeiramente, o amor que é livre do egoísmo, do interesse pessoal, aquele amor que emana de nossas almas. Então, cada vez que esses espíritos reencarnam, eles vão, quer dizer, esses espíritos somos nós, né? Vamos desenvolvendo, vamos compreendendo isso e nos tornando menos apegado à matéria, né? Então é isso que Leon Denis vem nos encorajando a enxergar, né? Então ele diz: quem pode descrever os sentimentos ternos, íntimos que unem esses seres? As alegrias inefáveis nascidas da fusão das inteligências, das consciências, a união das almas sob o sorriso de Deus, né? Então, é isso que ele nos leva a pensar, né? Por quê? Porque cada um de nós somos um foco desse amor. Então, quem pode descrever, quem pode entender como é que cada um desses seres conseguem expressar, né, esses sentimentos ternos, íntimos, essas alegrias inefáveis. Então, são muitas reflexões que nos levam a entender que esse sentimento é gerado por quê? Porque cada alma é um sistema de força, é um gerador de amor, né? Cujo poder aumenta cada vez que nós elevamos, cada vez que nós nos melhoramos, cada vez que nós nos aprimoramos. Daí a necessidade de nós desenvolvermos o amor, desenvolvermos a bondade. Os Espíritos nos falam aí, a todo momento no Evangelho, sobre a necessidade de nós, através da bondade, dos pequenos gestos, das pequenas situações de carinho, de afeto que nós podemos proporcionar àqueles que nós encontramos, não só na nossa família, mas aqueles que nós encontramos no nosso caminho. E nós precisamos, então, de entender que nós estamos ligados, estamos conectados, e quanto mais manifestamos amor, mais amor nós geramos. E isso é interessante porque é uma cadeia. Se nós formos pensar, quanto mais amor nós recebemos, mais o amor se expande, porque é uma coisa que multiplica, mais expande a nossa capacidade de amar. Quanto mais capazes nós nos tornamos de amar, mais próximos nós nos tornamos do nosso foco, que é a nossa perfeição, que está há milênios de nós, mas é a aproximação que nós vamos tendo, vamos desenvolvendo esse amor.
E quanto mais próximos nós vamos nos tornando da perfeição, nós vamos tendo condições de desempenhar melhor esse progresso, gerando amor à nossa volta. Então, é um fator desencadeante. Por isso que nós dizemos aquela expressão, é o amor em ação. Então, o amor é movimento, por isso. Né? E é por isso que ele disse, né, naquele trecho que nós lemos, que um dia, quando a nossa verdadeira noção do ser, do espírito imortal que somos, desembaraçar, ou seja, se libertar das dúvidas, das incertezas que nós trazemos, nós sentiremos esse envolvimento com o magnetismo divino, que é ele que une as almas, que faz essa conexão. Mesmo que nós achamos que nós não precisamos de ninguém, que nós somos únicos no sentido de querermos ser solitários, nós estamos nessa lei de solidariedade universal, né? Unidos por onde? Como Leon Denis disse, pelo grande sopro de amor que enche os espaços do universo. E ele nos disse, lá naquele trechinho que nós lemos do estudo anterior, que nós estamos ligados uns aos outros por esse magnetismo que nos atrai. É o que nós ouvimos falar, né, sobre a lei de atração, esse magnetismo divino. E o que é esse magnetismo divino? Ele nos disse que é o sopro do amor de Deus, do amor que emana de Deus e que enche todos esses espaços. Então, uma coisa maravilhosa que Leon Denis nos convida a refletir. Né? E todos nós estamos mergulhados nessa grande família, nessa grande congregação de almas, né, que estão aí, né, ligadas, né, numa rede imensa. E aí, prosseguindo, ele diz que esses agrupamentos que se reúnem, nesses agrupamentos espirituais, são os centros abençoados, onde as paixões terrestres se apaziguam, onde os egoísmos se desvanecem, onde os corações se dilatam, onde veem retemperar e consolar-se todos aqueles que têm sofrido, quando, livres pela morte, tornam-se a juntar com os bem-amados, reunidos para festejar o seu regresso. Então, ele está falando aí dos espíritos que reencarnam, né? Que reencarnam e que retornam ao mundo espiritual. E certamente se sentem maravilhados, muito felizes ao retornar, né? Então, ele nos fala aí que nós precisamos ter, ele nos deixa entender que nós precisamos ter um olhar espiritual para nós podermos observar esse amor que liga todos nós, esse amor que está em cada individualidade, né, em cada um de nós, porque nós precisamos de nos ver como filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus, somos herdeiros dessa herança divina e perceber, sentir essa força divina agindo em nós à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos nos aprimorando, ou seja, à medida que nós vamos aprendendo a amar. Porque é para isso que nós reencarnamos, né? Então, nós estamos nesse processo. O processo é longo, é muito longo, e é muito difícil ainda para nós descrevermos, né? Como ele diz aí, quem é que pode descrever esses sentimentos? É muito difícil para nós descrevermos esse sentimento sublime, porque ainda nos falta a vivência, mas nós podemos ter uma vaga ideia desse, assim, por exemplo, uma nesguinha, um exemplo bem pequeno, mas que serve como uma mostra muito humilde, né? Quando, por exemplo, nós usufruímos dessa alegria quando nos reunimos com o mesmo propósito, numa grande
reunião, num congresso, num encontro, onde nós nos sentimos fortalecidos pelos objetivos e propósitos que nos ligam, pela afinidade desses propósitos. Então, aquela alegria que emana no nosso íntimo e que nos contagia, que nos traz uma presença muito feliz ali entre todos, isso é uma pequena ideia que nós podemos ter desses grandes encontros no mundo espiritual, quando nós conseguimos encontrar aquelas almas afins, né? Aquelas almas que estão em sintonia, em comunhão com cada um desses espíritos que se reúnem, porque um dia nós estaremos também fazendo parte desses agrupamentos. Então, é uma alegria espiritual que ele fala aqui. Agrupamento espiritual, livre das paixões, livres do egoísmo, porque esses espíritos, por exemplo, nós podemos citar Dr. Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá e muitos outros, né? Eurípides Barçanufo, Francisco de Assis, são espíritos que já galgaram patamares de espíritos num patamar de felicidade, que experimentam esses agrupamentos espirituais envolvidos, né, desse sentimento puro, porque suas vidas foram dedicadas ao amor. Né? Então, por isso que ele nos fala que esses espíritos, quando se reúnem, formam esses agrupamentos e ali é vivida uma alegria de fraternidade, de solidariedade, através da abnegação que tiveram de si mesmos, através da dedicação que puderam fazer durante a sua vida, durante a sua encarnação, e que agora estão nesses estágios, brilhando aí, né? Nesses estágios avançadíssimos de desenvolvimento moral. Voltando lá ao Evangelho, no item 18 do capítulo 4, para completar essa fala de Leon Denis, lá é dito assim, já vou ler aí os comentários de vocês. A encarnação, né, porque esses espíritos, quando se reúnem no mundo espiritual, muitos deles, né, retornando de uma missão, retornando de uma tarefa importante, né, que envolve o bem da humanidade, envolve coisas que favorecem o progresso da humanidade. Então, ele diz que a encarnação só separa esses espíritos momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos de volta de uma viagem. Muitas vezes, eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família, né? É possível encontrar ali algum espírito afim naquela família que vai recebê-los, né? E trabalham juntos ali seu progresso comum. Se um deles estão encarnados e o outro vai, né? O outro está no mundo espiritual, esses espíritos continuam unidos pelo pensamento. E aqueles que estão livres velam pelos que estão encarnados. Os mais adiantados procuram fazer progredir aqueles que estão mais atrás. E esses espíritos que vão galgando esses patamares, eles estão à frente, como nós falamos, o Dr. Bezerra, o Francisco de Assis, nos estimulando, né? Como o próprio Jesus, que está à frente de todos, nos levando, nos motivando, como Leon Denis está fazendo aqui conosco, né? Nos motivando a entender a questão tão importante dessas potências que nós todos somos detentores, né? Mas nem todos ainda temos o entendimento, nem todos ainda conhecemos. E ele prossegue, mas antes eu vou ler aqui o que vocês colocaram aqui, né? Deixa eu ver aqui que a Lina falou aqui, né? Emmanuel lembra que, através das reencarnações, nossos títulos afetivos modificam-se constantemente e que o amor... Aliás, eu já li, né, esse comentário, já li, desculpa. É porque
tem um outro comentário aqui da nossa querida Glorita. Ela diz que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias. É o Lázaro que fala lá na Lei de Amor, né? Que é um capítulo maravilhoso, lindo, nos mostrando ali como esse germe do amor se manifesta, como ele se desenvolve desde os sentimentos inferiores, eles vão se transformando à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos progredindo. Então, é um capítulo maravilhoso. Ela diz também: a lei de amor substitui a perspectiva pela fusão. É o mesmo? Não, pela fusão. É através do amor, assim, é através do amor em movimento que colocamos o nosso melhor também em movimento, o nosso sentimento melhor. Nós precisamos de desenvolver o amor, porque o amor é uma semente, né? Como Lázaro diz, né? Como a bolota do carvalho, está ali os germes que estão ali, os embriões que estão ali, que a princípio são os instintos, mas esses instintos nós não perdemos jamais, eles vão se burilando, eles vão se transformando. Então, aqueles sentimentos que nós trazemos inferiores, com a nossa evolução, eles vão se transformando. O ódio, que é o amor adoecido, ele vai se transformando nesse amor. A inveja, né, o orgulho, o egoísmo, todos esses sentimentos vão sendo manipulados, vão sendo trabalhados através da nossa evolução. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente vai compreendendo, né? A Vera diz: nosso aperfeiçoamento espiritual é muito lento. Sim, muito lento, porque em muitas encarnações nós desviamos do caminho através das escolhas errôneas, né? Aliás, o Alexandre fala isso lá no Missionários da Luz, né? Ele fala que a maior parte, mais do que 50% das pessoas desviam desse planejamento, desse movimento que foi proposto para nós evoluirmos. Então, como a Vera está dizendo aqui, as nossas escolhas erradas, nós vamos desviando. Então, isso atrasa muito o nosso progresso espiritual. E só Jesus andou em linha reta, né? Nós não estamos ainda, como espíritos imperfeitos, nós ainda temos as nossas dificuldades, as nossas limitações. Então, quando nós entendermos, conforme Leon Denis nos disse aqui, esse mecanismo, nós vamos desenvolver em nós essa fraternidade, essa solidariedade uns com os outros, porque isso é necessário que nós façamos. É preciso amar, né? Diz a música, é preciso amar. Então, esse amor, ele deve e tem que ser desenvolvido, desabrochado nas nossas almas, né? A Glorita coloca aqui, né, mais uma fala do Lázaro, aliás, agora é Fenelon. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e verei a terra em breve transformada num paraíso, onde a alma dos justos virão repousar. Então, quando a terra estiver transformada, esses espíritos bondosos e que já galgaram patamares maiores que nos nossos estágios, eles virão, né? Periodicamente reencarnando na Terra, e já pensaram nisso? A lei de progresso atuando, mas isso vai ainda demorar um pouco, porque não é uma coisa que vai ocorrer como um passe de mágica. É um trabalho que depende também de nós, porque se nós queremos esse mundo regenerado, se nós queremos viver num mundo onde as criaturas emanem amor, que um compreenda o outro, que tenhamos tolerância, precisamos desenvolver nos pequenos gestos a bondade, né? Nós precisamos de entender isso para que nós possamos
caminhar com segurança, para que nós possamos aprender esse mecanismo. Então, a Lina diz: nada mais reconfortante e benéfico que uma aproximação amorosamente para com todas as criaturas. Como é bom, né? Como é bom esse sentimento que nos une, esse amor quando nós sentimos, porque aqui, em alguns momentos, nós sentimos essa felicidade espiritual, né? Quando nós estamos com aqueles que têm os mesmos propósitos, nossos objetivos, independente das circunstâncias e das necessárias tarefas de cada um, seja na família, mas aqui encarnado nós encontramos muitos espíritos que pertencem à nossa família espiritual, né? Essa afinidade que nós temos com algum amigo, com algum companheiro da nossa jornada espírita. E nós vamos trabalhando esses elos, né? Esses afetos. Mas vamos ver aqui o que Denis ainda vem nos dizendo, né? E ele fala: quem pode descrever os êxtases que proporciona às almas purificadas? É um sentimento que nós só pensamos, né? Nós não podemos descrever, né? Que chegaram a cumeadas luminosas, a efusão nelas do amor divino, os noivados celestes, pelos quais dois espíritos se ligam para sempre no seio das famílias do espaço. A gente viu isso, né, no nosso lar, a gente vê aqueles espíritos que estão ali. Nosso lar não é uma colônia de espíritos felizes, mas a gente vê ali espíritos, né, que se entendem, têm uma convivência amorosa, no sentido desse amor, desse noivado celeste, né, que está presente no seio das famílias do espaço, reunidas para consagrarem com o rito solene essa união simbólica e indestrutível. Tal é o himeneu verdadeiro, né? O das almas irmãs, que Deus reúne eternamente. Então, isso, união de Paulo e Estevão, né, com Gabi, foi um amor celeste, né? É um amor de almas, um amor que nos dá uma alegria íntima quando nós lemos esse romance, né? E Mineu aqui é casamento, ele está falando casamento verdadeiro, que é o casamento de almas, né? Esse amor entre Abigail e Paulo é de nos levar às lágrimas, né? O amor não correspondido de Lívia, né, com Públio Lentulus, né? Aquele amor de Alcíone. Então, são experiências que nós vamos aprendendo, vamos enxergando com esses olhos espirituais e que nos trazem contentamento. Então, ele fala aí sobre essas alegrias espirituais vivenciadas por essas almas, almas que se doaram, que conseguiram, através das suas vivências, aprenderam a consolar verdadeiramente, que deixaram legado para nós, né, de trabalho no bem, que curaram através do seu amor, que chorou junto, né, com outros companheiros, que secou lágrimas, que fizeram nascer sorriso, esperança. E aí a gente lembra de quem? Do Doutor Bezerra, né, que foi assim o mais próximo a nós. Ele fez tudo isso, né? E outros, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, como nós falamos, Eurípides Barçanufo, na sua vivência aqui, que deixou também um legado de amor. Então, isso é uma grandeza, nós estarmos lado a lado, né, com essas verdades, esse sentimento que nós sabemos que no mundo espiritual existe. É o amor verdadeiro. E aí está a verdadeira felicidade, né? Em que nós podemos aurir, nós podemos almejar essa felicidade. E aí ele vai dizer: com essas festas de amor,
né, do amor, né, essas reuniões que são verdadeiros banquetes espirituais, ele nos diz que que aprenderam a tornar-se livres, a usar da sua liberdade. Então, eles fundem-se no mesmo fluido, na mesma sintonia, à vista comovida de seus irmãos, desses outros espíritos, né? E daí em diante seguirão uns aos outros em suas peregrinações através do mundo, dos mundos. Caminharão de mãos dadas, sorrindo a desgraça, aurindo da ternura comum a força para suportar todos os reveses, todas as amarguras de sorte. A gente sabe que esses espíritos que hoje nós nos lembramos deles tiveram reencarnações difíceis, tiveram períodos dificílimos. E aí a gente fica pensando, né, como é que eles vivenciaram tudo isso? Porque acreditaram, porque no seu íntimo, no seu subconsciente, eles sabiam que aquilo ali era temporário, né, que a verdadeira vida no mundo espiritual. Isso nos leva a lembrar um fato que o nosso querido Divaldo conta em entrevista, em palestra, né, quando ele fala do Dr. Bezerra. Ele tem uma narrativa, né, que ele diz que teve um dia, ele teve oportunidade de perguntar a Dr. Bezerra qual foi a sua maior felicidade quando ele chegou ao mundo espiritual. E Dr. Bezerra diz para ele que a maior felicidade que ele teve foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproxima dele, ainda no leito onde ele estava dormindo, e toca nele suavemente e diz para ele: Bezerra, acorde. E ele abre os olhos, vê aquela dama bonita, radiosa, bela, né? E pergunta: minha filha, é você, Celina? E ele diz, né? Sim, sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus me pediu para que dissesse a você que no momento, você se encontra na vida maior, né? Então, Celina veio receber. Então, ele já havia transportado a porta, né, do mundo dos espíritos. E aí Bezerra desperta feliz e vê chegando, ele conta, né, que vê chegando alguns familiares, alguns companheiros que ele reconhece ter sido das lides espíritas e que vinham saudar ele naquele momento, vinham recebê-lo, mas ele ouvia um murmúrio lá fora, né, que ele não entendia. Então ele pergunta para Celina, né, o que seria aquilo? E aí ela chama ele para ver, né, e ele leva ele a uma janela, ele se levanta ali, vai para a sacada e vê ali uma multidão que acenava para Doutor Bezerra com ternura, com lágrima nos olhos, né? E ele pergunta para Celina: quem são esses? Eu não conheço ninguém. E aí, Celina responde: são aqueles espíritos atormentados que chegavam às reuniões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo, sanando, curando aquelas feridas, curando aquelas chagas vivas. Então, são aqueles esquecidos da terra, aqueles que foram destroçados pelo mundo e a quem você estimulou, a quem você guiou. São eles que o vêm saudar agora no pórtico da eternidade. Então, Dr. Bezerra, numa felicidade assim imensa, sem limite, ele diz, né, que meu filho, como decorrência do bem que nós fazemos, como a felicidade pode chegar a esses limites das lágrimas que nós enxugamos, das palavras que nós semeamos no caminho, e vem a tapetar, diz ele, a senda que um dia percorreram aqui na Terra, né, nesse educandário divino. Então, é linda essa narrativa, né? Narrada por ele mesmo, né? Que viveu essa experiência, que curou, que sanou, né? Curou como médico, pacificou os corações e, através do atendimento que ele fazia a esses espíritos moribundos
do mundo espiritual. Então, veja que a todo momento nós estamos nessa construção do amor, né? É muito maravilhoso isso, né? Se eu deixei de ler algum comentário, depois a Glória está colocando aqui, né? A Alina diz: a convivência com quem temos afinidade é divina graça, verdadeiro tesouro, fonte generosa onde podemos nos alimentar. Então, às vezes, na nossa família, nós temos alguém, e não são todos os componentes, que são esses espíritos que têm essa afinidade conosco, daí se explica aquela comunhão que nós temos com algum filho, com algum componente dessa família, que muitos, conforme disse o Evangelho, reencarnam junto, né? Para nos ajudar na nossa caminhada. Então, são esses espíritos. Então, é bom demais, né? E aí, vamos continuando aqui mais um pouquinho, né? Ele diz: algumas vezes separados pelos renascimentos, essas almas conservarão a intuição secreta do seu insulamento, sabendo que é apenas passageiro. Depois das provas da separação, entrevém a embriaguez do regresso ao seio das imensidades. É o que nós estávamos falando, né? Porque muitos tiveram uma vida difícil, muitos tiveram mesmo uma vida sacrificial, né? Mas eles, no seu inconsciente, eles têm essa certeza de que é passageiro, que depois das provas vai ter dessa separação, vai ter um momento do reencontro, né? Então essas almas realmente algumas vezes se separam, como dissemos, algumas estão até em missão, né? Que vem trazer a dedicação, o benefício à humanidade, mas elas sabem dessa verdade. E lá no Evangelho, ele nos diz, no item 18 do capítulo 4, que a cada existência, esses espíritos se sentem mais ligados. A afetividade é mais viva, mais depurada. Mesmo que reencarne, mesmo que esse espírito reencarne um sem número de vezes, o sentimento que os une só aumenta, só se afina, né? Daí nós dizermos essa compreensão errônea, desculpe, das almas gêmeas, né? Porque nesse sentido são gêmeas no modo de pensar, no modo de sentir, na conquista, na construção que já fizeram uma com a outra, porque nós não somos, não nos dividimos, né? Porque somos individualidades. O amor aí só vai se aprimorando, mas somos gêmeas no sentimento. Então, nesse sentido, nós vamos cada vez mais nos aprimorando. Nós fomos lá no Consolador, na questão 322, né, 322, aonde Emmanuel nos fala, ele está falando lá sobre o amor. Então, ele nos diz que existem gradações, né, nesse desenvolvimento do amor. Por isso que nós dizemos que, como somos individualidades, cada um de nós está num patamar da compreensão e do desenvolvimento dessa potência grandiosa que é o amor. Mas Emmanuel vem dizendo que essas gradações em diferentes escalas, né, elas são infinitas, imaginem, são infinitas. Então, ele diz que o amor caminha desde as manifestações do irracional, ou seja, mesmo, né, nos seres que estão em outros reinos, e ela vai, a gente vê o amor se manifestando das fêmeas, né, que têm os seus bebês no reino animal, né? As fêmeas de todas as espécies que têm os seus bebês, que emanam aquele carinho, né? Assim, de tocar a nossa alma. E esse amor ele vai se aprimorando com maior amplitude, vai marchando aí em direção às sublimadas emoções que Emmanuel nos fala da espiritualidade pura.
Então, é o mesmo amor que veio lá, né, desenvolvendo até chegar nessa compreensão pura, nesse sentimento puro, pela renúncia, como a gente viu aí esses espíritos, pelo trabalho santificante, até alcançar o amor divino, que é um atributo dos seres angélicos, dos espíritos felizes, aqueles espíritos que já não precisam mais reencarnar, que emanam o amor, que edificaram essa união com Deus na execução desses sentimentos sagrados, né, que emanam aí no universo. Então, aí nós vamos entender, né, que é o momento onde o espírito se torna co-criador junto com o Pai Maior. É por isso que Jesus dizia, né, disse, porque está registrado, eu e o Pai somos um. Então, nessa amplitude desse amor que galgou os patamares mais avançados que nós podemos imaginar, e Emmanuel diz que é infinito. Então, imagina como é que nós podemos dimensionar esse amor. Não temos ainda a condição, né? E ele ainda vai dizer que entre os que caminham neste mundo, solitários, entristecidos, curvados muitas vezes sobre o fardo da vida, há os que conservam no fundo dos seus corações a vaga lembrança dessa família espiritual. E ele diz, né, que eles sofrem cruelmente da nostalgia, da tristeza dos espaços e do amor celeste. E nada, né, e nada entre as alegrias da terra os pode consolar, os pode distrair. Seu pensamento vai muitas vezes durante a vigília e mais ainda durante o sono reunir-se a esses seres queridos que os esperam na paz serena do além. Então ele nos chama a atenção aí dessa saudade, né? Quantos sentimos, quantos momentos nós nos vemos envolvidos por uma saudade que nós não atinamos o quê, né? Uma grande saudade, saudade de alguém que nós não conseguimos entender, mas que de alguém que nem sequer está perto, no sentido no nosso meio, né? Mas sentimos essa saudade no nosso inconsciente. E lá no Evangelho também tem uma mensagem, no capítulo 5, que vem falando dessa saudade, desse sentimento, que é uma mensagem no item 25, onde ela fala, acho que é ele, né, François de Geneve, e ele nos fala desse sentimento que é a melancolia, porque essa tristeza é uma melancolia envolvida com essa saudade. Então ele diz: sabeis por que uma tristeza indefinida às vezes se apossa dos vossos corações e vos faz achar amarga a vida? É que vosso espírito, que aspira a felicidade e a liberdade, né, está ligado ao corpo que lhe serve de prisão. Então, ele diz: essas aspirações por uma vida melhor são inatas em todos os homens. Então, quando nos sentimos assim, é uma saudade que está presente no nosso psiquismo, né? Então, isso é presente em todos nós, é a saudade que está no nosso psiquismo, a saudade da nossa verdadeira família, porque todos nós temos amores no mundo espiritual, essa família espiritual. Então, são os espíritos com quem já convivemos, muitos a essa verdadeira afeição, que nós temos essa afinidade. Né? A gente vê aí, ele citando, lembrando novamente de Alcione, que ela já estava num patamar muito elevado e ela pediu para reencarnar junto daquele amor, né, que ela tinha aqui na Terra. Então, são esses amores que nós temos em vários patamares evolutivos. Né? E aí ele ainda diz: isso explica o porquê muitos se sentem estranhos dentro de uma família consanguínea, por exemplo. Parecem que não se encaixam naquele contexto,
mas é necessário esse intercâmbio. Deus permite que outras almas que não são nossos afins justamente se estejam ali junto de nós para desenvolver esse amor. E é, como nós já dissemos, na convivência que nós vamos aparando, né, as nossas arestas, vamos construindo, vamos alargando essa nossa família espiritual. Emmanuel nos lembra que ele fala o seguinte: a família terrestre é formada por afetos e desafetos de vidas passadas, que se reencontram para os reajustes, indispensáveis à lei do destino. Então, a gente vê aí que isso é presente nas nossas famílias, esse trabalho do desenvolvimento do amor. E André Luiz, lá no mecanismo da aliás, nos domínios da mediunidade, ele vai dizer para nós que a função da família consanguínea é justamente essa: reunião de almas em processo de evolução, reajuste e aperfeiçoamento. Então, é um laboratório de experiências reparadoras, né? Onde nós estamos ali, através desses encontros, nós vamos nos curando, nós vamos aprendendo a ser suporte, dar força, né? Dar colaboração, dar apoio uns aos outros, através do amor. Então, é de uma beleza muito grande, né? Esse estudo que Denis vem nos convidando a pensar, nos convidando a entender melhor essa potência grandiosa, porque o amor, como Joana diz, né, é vital para a nossa vida, né, o tônico da vida. Então, sem o amor, não o amor de homem e de mulher, mas o amor no sentido amplo, o amor no sentido que Jesus nos ensinou, né? Quando ele nos diz que nós precisamos de amar o nosso próximo, da mesma forma que nós amamos aqueles, né, que estão dentro da nossa família, e como nós amamos a nós mesmos, né? Então, nós precisamos amar a nós mesmos, aprender a amar a nós mesmos para desenvolver o amor ao outro. E isso é nessa convivência, nessa vivência a cada dia que a família nos proporciona, né? Lendo mais um aqui, mais um slide, ainda falta um minutinho aqui, ele diz que o sentimento profundo das compensações que os aguardam explica sua força moral na luta e sua aspiração para um mundo melhor. A esperança semeia de flores austeras os atalhos que eles percorrem, ainda naquele raciocínio dessas almas que enfrentam as diversidades quando estão aqui encarnadas, mas ele explica que esse sentimento profundo que os faz fortes, que nos dá exemplos, que nos deixam legados, é justamente porque eles sabem dessas compensações que os aguardam, e isso lhes dá força moral na luta. Então é por isso que nós precisamos de aprender com esses espíritos que passaram por esses estágios aqui no mundo físico e que deixaram aí os testemunhos, né? O próprio Francisco de Assis, que vida maravilhosa de exemplos que ele nos deixa, né? Nessa luta, nessa aspiração para um mundo melhor. E como a Vera disse, demora muito tempo, muitas eras, nem são milênios, são eras. Esse alcance, esses patamares, depende de nós entendermos isso, e a cada momento que nós vamos entendendo, nós vamos tendo essa possibilidade, como dissemos antes, de avançar, de nos aprimorar, de entender esse mecanismo e nos enriquecer, né, com aquilo que nós somos possuidores, que são as potências da alma. Todos nós temos essas potências, e nós sempre usamos aquela expressão, né, as sementes divinas que estão dentro de nós.
Nós precisamos de entender isso e com afinco, né? Então é isso. Vocês colocaram aqui, a Lina está agradecendo o estudo. Eu é que agradeço, sabe, Lina, porque a gente aprende tanto estudando Leon Denis, né? E isso é muito bom, isso beneficia muito a gente na nossa caminhada, porque é uma oportunidade assim, lindo e profundo, né? Quantos ensinamentos, né, Glória? Que bom, né, que nós pudemos proporcionar esse sentimento, ou seja, compartilhar com vocês esse sentimento que nós estamos sentindo agora, né? E no processo do estudo, ficamos assim muito agradecidos a Deus, né, por esse conhecimento que Denis nos convida, né, a aprofundar. Nossa transformação é o verdadeiro sentido da nossa passagem pela Terra, é a finalidade da vida, né? E quando nós temos certeza disso, essa certeza que só a doutrina espírita nos dá, nós caminhamos com muito esforço, com muita luta, sabendo desse trechinho aí que ele deixou para nós, né? Confiando nessas promessas que Jesus nos fez, nesse entendimento, sabendo que tudo passa e depois nós vamos vivenciar essa conquista nossa, né? E é preciso nós sabermos utilizar as nossas potências. Por isso que a gente precisa de estudar, né? Estudar Leon Denis, estudar os amigos espirituais que nos trazem esses estímulos, essa motivação que nos faz fortes, nos faz corajosos, nos enche de endorfina. Vocês acreditam? Esses estudos nos enchem de endorfina, que nos traz uma felicidade íntima que nos proporciona essa vontade de continuar. Então, vamos fazer a nossa prece. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram aqui nos oferecendo os fluidos, né, para que nós também pudéssemos fazer essa troca aí maravilhosa e termos o entendimento dessa lição. Então, Jesus querido, nós queremos agradecer esses momentos que aqui tivemos de felicidade íntima, nesse estudo que Leon Denis nos proporciona. Que nós possamos estar, mestre querido, a cada dia abertos a esse entendimento, para que nós possamos caminhar com segurança, na certeza de que estamos no rumo certo. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Fiquem todos com Deus, que Jesus nos abençoe e um resto de semana maravilhoso e até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Obrigada a todas vocês, Glorita, Lina. Não vou falar o nome de todos, não, que eu posso esquecer alguém. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.